dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos e meus amigos.
Sejam bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista em Itapiruna. E nesse momento nós vamos orar, entregando todas as partes do culto nas mãos do nosso Deus, porque nós dependemos da misericórdia de Deus, da atuação do Senhor naquilo que vamos realizar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para colocar diante do Senhor o culto desta noite. Que tudo seja feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, todas as partes desse culto, que cada uma delas seja para exaltar o nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que nos ouvem nesta noite, que o Espírito do Senhor possa falar profundamente a cada coração. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Nós estamos aqui nesta hora, nesta noite, para compartilhar com cada um de vocês mais uma porção da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, pensando nesses quase 6 meses de Covid-19, de corona, muitas pessoas já morreram, outras estão morrendo e outras ainda morrerão. Eu quero fazer uma pergunta a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Existe realmente vida após a morte? Talvez você esteja dizendo que não, que nós somos obrigados a respeitar. Há pessoas que acreditam que nós morremos e acaba tudo. Nós somos semelhantes ou comparados aos animais irracionais. Morrem e tudo acaba. Existem aquelas pessoas que acham que nós morremos e a nossa alma permanece viva. Tudo bem. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse grande assunto? O que a Bíblia diz a respeito desse momentoso assunto? E nós precisamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia, ela vai responder de forma categórica para cada um de nós, a partir desse momento,
este assunto muitíssimamente importante. Existe vida após a morte? E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos e amigos é Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. A Bíblia diz assim, meus queridos irmãos e amigos: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para aqueles que esperam para a salvação. Final desses dois versos, ou no verso 28, para aqueles que esperam para a salvação, podemos concluir então que realmente existem vida após a morte. Segundo a Bíblia, as pessoas que morrem com Jesus, a alma dessas pessoas, o espírito dessas pessoas, vai morar eternamente com Deus, com Jesus no céu. Para aquelas pessoas que morrem sem Jesus, a alma delas vai viver sem Cristo e sem salvação, na perdição eterna, segundo a palavra de Deus. Um outro texto que eu quero mencionar nesta noite aos queridos irmãos e amigos, está registrado em Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia está respondendo para cada um de nós nesse momento, nesta noite, que realmente existe vida após a morte. Uma vida com Jesus no céu e outra vida sem Jesus no inferno. Repetindo Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, se você pensa que o ser humano morre e acaba, a Bíblia diz ao contrário. Se você pensa que você tem uma alma que é imortal, a Bíblia concorda com você. E a Bíblia nos ensina que nós devemos preparar as nossas vidas para encontrarmos com Deus. O profeta Amós falou exatamente isso: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos e meus amigos, a Bíblia diz de forma categórica que realmente, depois da nossa vida terrenal, existe outra vida, ou com Jesus ou sem Jesus, dependendo da nossa vida aqui no mundo, dependendo da nossa escolha aqui na terra, cada um irá para o lugar que escolheu. Em Lucas 16, do verso 23, texto esse que fala da parábola do rico de Lázaro. No verso 23 de Lucas 16, a Bíblia diz assim, meus irmãos: no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Vejam bem que esse verso fala exatamente disso, que existe vida após a morte. O Lázaro morreu, o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença de Deus. O rico que não aceitara Jesus como Salvador, ele também morreu, mas foi conduzido ao inferno. E lá no Hades, ele começa a clamar, a suplicar, para que Deus mande que Lázaro volte à terra, molhe na água a ponta do dedo, refresque a língua, porque ele estava atormentado naquela chama. Então a Bíblia
responde de forma íntegra essa grande pergunta: existe realmente vida após a morte? A Bíblia está dizendo que existe uma vida de excelente qualidade e uma outra vida de péssima qualidade, dependendo da escolha que o homem fizer neste mundo. Veja o que a Bíblia diz ainda mais em Mateus 25, 46. Irão os injustos para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a Bíblia vai confirmando em tantos e tantos textos que realmente há vida após a morte, vida de melhor qualidade ou de pior qualidade, dependendo da escolha que a pessoa fizer neste mundo. Quero ainda citar para você João capítulo 5, verso 28 e também o verso 29 na sequência. Olha o que a Bíblia diz para você que nos ouve nesta noite, para você que nos assiste neste momento. João 5, 28 diz assim, prestem atenção: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Prestem atenção. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida com Jesus. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, serem julgados, condenados para sempre. Meus queridos irmãos e meus queridos amigos, vale a pena, compensa nós envolvermos a nossa vida com Jesus, compensa nós entregarmos todo o nosso caminho a Jesus, porque a vida aqui na terra é passageira. A vida aqui na terra, ela vai passar para todos nós. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Apesar do dom gratuito de Deus ser a vida eterna, mas a morte continua em vigor para aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor. Vão passar por essa primeira morte e vão viver eternamente com Cristo no céu, onde não haverá mais morte, não terá mais problemas ali. Mas aqueles que rejeitarem Jesus como Senhor e Salvador, vão passar por essa vida, vão morrer como todos morrem, e vão viver eternamente longe da presença de Deus. O apóstolo Paulo, eu quero falar esse verso aqui para fechar a nossa palavra. Paulo falando em relação à morte, em Filipenses, no capítulo 1, verso 23, Paulo vai dizer que ele tinha um desejo maior de morrer e estar com Cristo, porque estar com Ele é muito melhor. Por que Paulo dizia isso? Porque Paulo tinha plena certeza que quando ele morresse, quando ele fechasse os olhos aqui na terra, ele iria morar eternamente com Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, para aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor, para aqueles que receberam Jesus nos seus corações, eles têm certeza absoluta de que ao morrerem, ao saírem desse mundo, vão encontrar com Jesus e viver com Ele para sempre. Você que nos ouve nesta noite, que pensava até então que depois que nós morremos, tudo acaba. Você continua pensando da mesma forma,
Ou a Bíblia convenceu você de que você está errado? Portanto, é necessário que nós nos preparemos, porque a vida aqui neste mundo, meus irmãos e amigos, é passageira. Todos nós tombaremos a sepultura, mas para aqueles que têm esperança em Cristo Jesus, no juízo, vão receber de Jesus, após a ressurreição, vinde bendito de meu Pai, receber por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que essas palavras bíblicas, que essas palavras de Deus possa tocar profundamente o seu coração, que você possa entender que viver nesse mundo sem a presença de Jesus não compensa. Por quê? Porque todos vão morrer, e após a morte todos terão que estar na presença de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 14 da sua carta aos Romanos, ele vai dizer que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E a nossa fala nesta noite foi em cima dessa pergunta: existe realmente vida após a morte? A Bíblia diz que existe. Depois que as pessoas morrem com Jesus, elas vão viver eternamente com Jesus no céu. E para as pessoas que morrem sem Jesus, elas vão viver eternamente sem Cristo e sem salvação, na perdição eterna. De que lado você está, meu amigo? De que lado você está? Você que nos ouve, você que nos assiste nesta noite. E eu espero em Deus que você mude o seu pensamento, mude a sua ideia em relação à vida após a morte, porque ela é real, ela é verdadeira. A Bíblia diz que após a morte a vida continua, ou para melhor ou para pior, dependendo da nossa escolha aqui neste mundo. Que Jesus Cristo, o Senhor da vida, que Jesus Cristo, aquele que morreu para dar vida e vida em abundância, possa falar profundamente ao seu coração, através desses textos mencionados aqui nesta noite. Eu quero orar, encerrando esse momento de pregação da palavra com você que nos assiste nesse momento. Portanto, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, encerrando esse compromisso nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, para agradecer o privilégio que o Senhor nos dá de falarmos da sua palavra, e que a sua palavra, que é viva e eficaz, possa tocar o coração de cada pessoa que a ouve. Livra-nos de todo mal, acrescenta a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, chegou o momento de nós darmos início a mais uma campanha de missões nacionais. E a base do tema da campanha desse ano é sobre o grande amor de Deus. Compreendermos a imensidão desse amor e o quanto Deus nos amou é um dos primeiros passos para que nós possamos estar firmando a nossa fé em Jesus. Deus provou o seu amor para conosco ao entregar Jesus para que estivesse morrendo pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. É maravilhoso nós contemplarmos a graça de Deus, mesmo sabendo que nós não somos merecedores dela. Diante desse tão grande amor, só nos resta dar uma resposta para o nosso Deus. Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida ao seu dispor. Eu aceito o Senhor como meu Salvador e tudo o que eu tenho eu entrego ao Senhor. Tudo que eu tenho de melhor é para o Senhor.
Essa é a resposta que nós podemos dar diante dessa tão grande manifestação do nosso Deus de amor por cada um de nós. Se você entendeu a imensidão desse amor e aceitou esse amor para a sua vida, você precisa também entender que é nossa missão multiplicarmos esse amor para as outras pessoas que ainda não conheceram. No próximo domingo, dia 13 de setembro, nós estaremos fazendo a abertura da campanha de missões nacionais. E você, membro da 10ª Igreja Batista, e nossos amigos que têm estado conosco nesse tempo, são os nossos convidados para estarem junto conosco fazendo uma grande celebração nesse dia. Se você quiser estar presente no templo, nós estamos preparados para recebê-lo. Basta você entrar em contato conosco através do número de WhatsApp da igreja, fazer a sua inscrição para estar presente nos cultos presenciais. No entanto, se isso não for possível, você pode estar cultuando ao Senhor junto conosco através dos nossos cultos online que têm sido transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Apesar do tempo em que nós estamos vivendo, nós não podemos perder as oportunidades de compartilhar o amor, a graça e a paz com aqueles que ainda não conheceram o maravilhoso amor de Deus. Amar é compartilhar com outras pessoas aquilo com que Deus nos abençoou. Essa é a nossa missão enquanto cristãos. Nós contamos com você para fazermos mais uma linda e abençoada campanha de missões nacionais, porque Ele nos amou primeiro. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao final de mais um culto da 10ª Igreja Batista Itaperuna. Muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram, e que Jesus Cristo possa continuar falando ao seu coração de forma inquestionável. Nós vamos orar agradecendo a Deus mais essa oportunidade que tivemos nessa noite de cultuá-lo em espírito e em verdade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar encerrando o nosso culto. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ouvido, tem nos respondido. Perdoa os nossos pecados, acrescenta a nossa fé. Obrigado, ó Deus, por todas as partes desse culto aqui realizada nessa noite. Que o Senhor receba cada uma delas no trono da tua graça. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e todo sempre. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.